Pois bem, meus amigos, esse final de semana foi movimentadíssimo no quesito tretas. Vamos começar pela treta que dominou a direita na internet. Michele Bolsonaro faz um mega expose do acordo sujo. Sim, estamos falando daquele acordo que alguns políticos da direita no Ceará fizeram com nada mais, nada menos do que Ciro Gomes, o comunista que dá pescotapa. Já do lado de lá, da esquerda e do centrão, o debate ficou por conta do chilique oficial do Alconhonho, que divulgou uma nota pelo Senado avacalhando o Lula, e eu vou contar todos os detalhes para vocês. Então, se já gostou das pautas, me ajuda a espalhar essas informações. Curte, comenta, compartilha bastante o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupos de Face, Zap, dá uma verificada na tua inscrição, vê se ela continua ativa aqui no canal, e se não for inscrito, se inscreve e dá essa moralzinha pra mim. E antes da gente partir para as tretas principais, eu só quero dar essa notícia do site oficial do Senado, que como tá tendo muita movimentação ultimamente, talvez isso aqui tenha passado batido e vocês não saibam o que os senadores maravilhosos aprontaram. Restrição ao uso de grandes quantias em dinheiro é aprovada pela CCJ. Sei lá, o que é grandes quantias? Eu já falei para vocês que toda ditadura adora aprovar leis que sejam meio ambíguas, meio nebulosas, porque daí eles colocam ali grandes quantias do tanto que eles querem. E aí, lendo o texto oficial do Senado, fala que a versão original desse projeto proibia o uso de dinheiro em espécie em transações comerciais ou profissionais acima de R$10 mil, grande quantidade de dinheiro, e pagamento de boletos em espécie acima de 5 mil. Isso é uma grande quantidade. A pessoa pensa milhões, bilhões? Não, 5 mil, tá? Então vamos ficar ligadinho aqui. A deputada Júlia Zanatta também tá em cima dessa questão, até porque ela conseguiu barrar o Drex, porque o objetivo deles, obviamente, é o controle total, e você pagando em dinheiro, o Estado não pode controlar, talvez não possa descontar o imposto. Vamos ficar ligadinhos nessa pauta. E a treta que dominou a internet neste final de semana, pelo menos na direita, foi essa daqui que o Estadão tá noticiando, ó. Michele e André Fernandes escancaram novo racha do bolsonarismo com brigas sobre Ciro Gomes. Os dois divergiram de forma pública do apoio da direita ao ex-governador Ciro Gomes, recém-filiado ao PSDB e possível candidato ao governo estadual. Apoio da direita ao Ciro Gomes é um negócio que, assim, pode vir o Bolsonaro, o Papa, qualquer um dizer pra mim que vai ser bom, mas não vai. Não vai, e aqui vocês sabem que eu não fico em cima do muro e falo mesmo, mas vamos começar ouvindo da boca da própria Michele, e vou dizer pra vocês aqui, ó, maravilhosa, sensacional, glamurosa, Michele está certa, Michele tem razão. Vamos lá, Michele, o que aconteceu? É sobre essa aliança que vocês se precipitaram em fazer. O meu marido, só um minutinho. Eu adoro o André, passei todos os estados falando sobre o André, do orgulho que eu tenho do Nicolas, da Carmela, do Carmelo, da esposa dele que foi eleita. Tenho orgulho de vocês. Mas fazer aliança com um homem que é contra o maior líder da direita, isso não dá. Isso não dá. Vou falar uma coisa. Nós vamos nos levantar. E nós vamos trabalhar para eleger o Girão. O improvável. Aqui é todo mundo improvável. Damares era improvável, meu marido super mega improvável, André Fernandes improvável, Bela improvável, todo mundo improvável. Ok? A gente quer pacificar, a gente quer ter a unidade, e aí a gente vê que a pessoa não levanta a bandeira branca. A pessoa continua falando que a família é de ladrão, é de bandido, compara o presidente Bolsonaro a ladrão de galinhas, quando ele fala das joias, que a gente sabe que era um direito, que é presente personalíssimo. Então não tem como, não existe mais essa. A gente já viu declarações que quer fortalecer centro
esquerda, a essência de esquerda. O que uma pessoa que tem essência de esquerda faz? Mata, destrói, corrupto. Eu sou cristã, não vou negociar os meus valores, custe o que custar. Nós estamos aqui por um Estado que vai mudar através de um homem de bem. O Ceará precisa ser governado e ter paz e ser governado por Eduardo Girão. Então, ela fala aí sobre os improváveis. Quem está acompanhando política mais recentemente não vai lembrar assim que em 2018 todo mundo falava que o Bolsonaro nunca ia vencer a eleição, que ele nunca ia ganhar. Também falavam que o Zema nunca ia vencer a eleição. E outra, a esquerda faz planos para as próximas décadas. E essa nova direita que apareceu aí só pensa em vencer a próxima eleição. Nem que seja se aliando com o Ciro Gomes, que é socialista, esquerdista. E assim, ele fala mal do Bolsonaro, isso, claro, é um problema grave, porque eu vou mostrar pra vocês o que ele falava, mas para além de pessoalizar com o Bolsonaro, o Ciro Gomes é tudo aquilo que eu não acredito, é tudo aquilo que o conservador não quer ver no poder. Então, se aliar o Ciro Gomes para vencer a eleição é coisa do Centrão, do PSDB, não de conservador e de direita. E aí eu vou fazer mais análises ainda, mas vamos aqui, o pessoal ressuscitou essa live da época da pandemia. Olha só o tratamento que o Ciro Gomes dá ao Bolsonaro, não só ao Bolsonaro, a todas aquelas pessoas que alertaram durante a pandemia que ficar em casa ia destruir a economia do Brasil. De que lado que o Ciro Gomes estava? Portanto, nós temos que fazer uma luta alta, em alta voz, Bolsonaro assassino, compra os respiradores, Bolsonaro assassino, habilita as UTIs, Bolsonaro assassino, compra os testes, Bolsonaro assassino, não é? Tem que fazer mais hospital de campanha. Isso é o que nós temos que fazer agora. Quanto dinheiro foi roubado em compra de respirador, de hospital de campanha? Porque a esquerda adora isso. Eles inventam algo para ser comprado que vai beneficiar a população, só que eles fazem licitação, depois fazem aditivo, aí tem um monte de desvio, eles colocam sigilo de 100 anos. E vale lembrar aqui do consórcio Nordeste da compra dos respiradores que até hoje não chegaram. Então, é desse lado que o Ciro Gomes está. Ele, às vezes, pode meter o pau no Lula e a gente vai aplaudir. Mas compor governo junto com socialista, com comunista, então se assume de esquerda. Não precisa ter a direita. E aí o André veio a público e respondeu. Vamos ouvir a resposta, que aqui eu também tenho um monte de coisa para comentar. Olha, desde que a gente levou essa ideia dessa aliança ao presidente Bolsonaro, dia 29 de maio, quando eu me reuni e levei todos os parlamentares do PL aqui do Ceará para conversar com o Bolsonaro sobre essa aliança, que sim, eu tenho orgulho de dizer que estou construindo desde lá do final. Assim, desculpa, tá? O André Fernandes, eu gostava muito dele. Faz um tempo até que ele meio que parou de me seguir, começou com umas conversas estranhas. E quando ele veio com esse negócio de aliança com Ciro Gomes, eu simplesmente, pra mim, não me representa. Quem quiser votar no André Fernandes, que vote, né? O que eu penso, uma pessoa que faz aliança, que vai atrás de aliança com Ciro Gomes, não me representa. Final do segundo turno das eleições de 2024, porque eu entendo o momento aqui no Ceará. Muita gente diz que, às vezes, pode ser um movimento arriscado se aproximar de Ciro, e o que eu tenho dito é, o movimento mais arriscado ainda é o que o cidadão enfrenta todo dia ao sair de casa, sabendo que a facção criminosa pode ou não expulsar aquela população. E o Ciro Gomes vai combater o crime organizado. Eu não acredito nisso. Juntei todos os parlamentares. O meu combinado com o presidente Bolsonaro desde sempre foi: presidente, fica tranquilo, e se essa aliança der ruim, pode colocar a culpa em mim, não tem problema. Presidente, se alguém for criticar, vão me criticar, não tem problema. Parte da direita não vai compreender, não tem problema. Então, eu tinha sim um acordo com o presidente Bolsonaro de que em momento algum eu falaria sobre nossas reuniões internas, mas já que, infelizmente, a própria esposa do ex-presidente Bolsonaro vem e tenta chegar aqui e
dizer que a gente fez uma movimentação errada. O próprio presidente Bolsonaro, no dia 29 de maio, dos parlamentares, pediu para a gente ligar para Ciro Gomes no Viva Voz. Ficou acertado que nós apoiaríamos Ciro Gomes, presidente Bolsonaro. Logo em seguida, o presidente Valdemar também. Só que o acordo era: é muito ruim para Jair Bolsonaro se aproximar de Ciro Gomes. Coloca o André, que qualquer pancada o André aguenta. Não é ruim pro Bolsonaro. É ruim para qualquer projeto que se diga conservador, liberal, de direita, anti-Estado. E assim, aí depois ele continua repetindo a mesma lenga-lenga. Olha só quanto tempo eles estão articulando e construindo essa aliança com o Ciro Gomes. Esse tempo não seria muito melhor empregado construindo uma base sólida, fazendo um trabalho de direita? Porque assim, mesmo que a direita perca a eleição, vamos aqui, né, de novo, vamos tomar o poder, o que é diferente de vencer a eleição. O Zé Dirceu sabe disso, que tomar o poder é diferente de vencer a eleição. A esquerda sabe disso. E é por isso que eles fazem planejamento de longo prazo. Mas a direita acha que tomar o poder é vencer a eleição. Imagina se o Lula tivesse pensado assim: eu vou aqui me aliar com, sei lá, qual era o candidato de direita, vou me aliar aqui com o Caiado, porque o Caiado tem mais chance de vencer, daí eu vou compor com ele. Quantas eleições o Lula perdeu para conseguir finalmente chegar ao poder, ao governo? E quanta base que o PT construiu? Outra, existe também o fator projeção. Às vezes a direita deveria, na minha opinião, minha humilde opinião, apresentar um candidato para que ele se projete, fique conhecido. Às vezes nem é para vencer aquela eleição, mas para vencer a outra. Se o Ceará não tem uma base de direita, na minha humilde opinião, de novo, os políticos do Ceará deveriam estar gastando as suas forças e recursos em construir essa base, em vez de ficar se aliando a Ciro Gomes. Aqui, ele fala que o Bolsonaro que aprovou, porque agora tudo é o Bolsonaro, né? E eu já falei várias vezes aqui, a gente tem que usar o nosso cérebro. O Bolsonaro é um ser humano e ele pode cometer erros. Eu não sei se ele aprovou, se ele não aprovou, mas eu tenho esse áudio aqui dele, que me parece que ele não tá muito feliz, pelo menos, com essa aliança. Está autorizado o PL conversar com o Ciro Gomes aqui no Ceará? Conversa com a André. Me pareceu nem um pouco à vontade. E eu achei também essa outra matéria aqui de um jornal local que fala que em junho Bolsonaro quer Eduardo Girão candidato ao governo e reage mal à aproximação com Ciro. A visita de Bolsonaro ao Ceará deixou clara a tentativa de unificação das oposições, mas o cenário permanece nebuloso. Porque, assim, conservador e comunista não dá para unir. Não dá. E o Ciro Gomes é comunista. Aí aqui fala que o ex-presidente não aceita diálogo com o Ciro Gomes, que o presidente do Ceará, Carmelo Neto, tentou amenizar os ânimos e articulou uma conversa entre Bolsonaro e o ex-prefeito Roberto Cláudio. Ele diz ainda que um assessor, né, disse que a conversa foi muito boa, que o Bolsonaro ficou feliz que o Roberto Cláudio, que é aliado do Ciro Gomes, estaria se aproximando. E aí tem mais detalhes aqui, ó. Irritado com a aproximação de aliados com o grupo de Ciro Gomes, Bolsonaro se hospedou no Hotel Gran Marquise, onde convocou a cúpula do PL cearense para uma reunião em seu quarto. Lá, comunicou que o candidato ao governo será o senador Eduardo Girão do Novo. Apesar de contar com o apoio da direção nacional do PL, Girão ainda precisa pacificar setores internos. Aí o Carmelo também sugeriu que a definição ficasse para 2026 e eu acho que a Michelle Bolsonaro não ia inventar um troço da cabeça dela, mas se ela inventou da cabeça dela também eu concordo igual, tá? Eu concordo com o que a Michelle Bolsonaro falou, porque é isso que eu penso. Mas o Bolsonaro, meu Deus, é o Ciro Gomes. Eu penso que é uma péssima ideia por esses motivos que eu expus. E também por causa de coisas como essa. Olha só essa matéria, na época da aliança com o Nunes, né? Não, temos que fazer aqui uma aliança com o Nunes, porque nós vamos ter o vice, vai ser legal. Vice vira problema para Nunes concorrer à sucessão de Tarcísio. Aqui eles falam que se o Tarcísio for concorrer à presidência, o Nunes quer entrar no lugar para ser o governador, mas ele não quer deixar o vice assumir. Olha como é que é a mentalidade do Centrão. Tá aqui, ó. Na visão dos partidos do Centrão, Melo Araújo teria um perfil radical demais para ser prefeito.
ex-chefe do Rota, grupo de elite da PM de São Paulo. O coronel é aliado de primeira hora do ex-presidente Bolsonaro. Então, eles querem os votos da base conservadora, mas a gente não pode mandar. Nem um pouquinho. Nem um pouquinho. É igual o meme aquele da criança que tá jogando o videogame com o controle desconectado. A gente serve para apertar botão, mas para tomar decisão daí é com eles. Então, esse tipo de aliança, esse tipo de vencer a eleição, desculpa aí, eu não conto como vitória. Isso aqui eu não conto como vitória, não. Bom, passada essa treta, eu quero saber a opinião de vocês. Vocês acham que vale tudo para vencer a eleição? Que a direita ia se beneficiar vencendo uma eleição compondo com o Ciro Gomes? Que no primeiro minuto, Ciro Gomes, se botasse a direita no governo, se botasse, né, só para fazer de conta, só como cabide de emprego, porque a decisão ele não ia deixar tomar, ele não ia dar um chilique em 6 meses e demitir todo mundo. Fala sinceramente para mim o que vocês acham aqui nos comentários. E aí aqui nós temos Davi Alcolumbre dando chilique nervoso e publicando uma notinha humilhando o Lula. Gostei. Aqui, ó. É nítida a tentativa de setores do executivo de criar a falsa impressão perante a sociedade de que divergências entre os poderes são resolvidas por ajuste de interesse fisiológico com cargos e emendas. Isso é ofensivo não apenas para o presidente do Congresso Nacional, mas para todo o poder legislativo. Ai, assim, seu Alconhol, o senhor me desculpa, mas é que é assim que vocês funcionam. Vocês fazem qualquer coisa por cargos, emendas, poder. No caso aqui, o senhor está criando uma treta por causa do cargo do STF. Não é pelo interesse do povo, não. É pelo cargo do STF, tá? Inclusive, depois eu vou mostrar o que tá rolando aí, porque ele tá querendo uns outros cargos aí também. Mas, enfim, vamos continuar aqui. Em verdade, trata-se de um método antigo de desqualificar quem diverge de uma ideia ou de um interesse de ocasião. Nenhum poder deve se julgar acima do outro e ninguém detém o monopólio da razão. O STF detém o monopólio da razão e está acima dos outros, sim. Aliás, faz tempo, né? E o Senado finge que não vê, mas enfim. Tampouco se pode permitir a tentativa de desmoralizar o outro para fins de autopromoção, sobretudo com fundamentos que não correspondem à realidade. Tá. Se é certa a prerrogativa do presidente da República de indicar ministro ao STF, também é prerrogativa do Senado de escolher, aprovando ou rejeitando o nome. E é fundamental que, nesse processo, os poderes se respeitem e que cada um cumpra seu papel de acordo com as normas constitucionais e regimentais. E é exatamente isso. O poder do presidente é indicar e o poder do Senado é aprovar ou reprovar. Só que como sempre tem os acordinhos e eles sempre aprovam, fica parecendo que esse é o trâmite normal. Mas não, o Senado tem o poder de rejeitar o nome que o presidente indicou. Feita a escolha pelo presidente da República e publicada no Diário Oficial, o que já aconteceu, né, pessoal? Causa perplexidade ao Senado que a mensagem escrita ainda não tenha sido enviada, o que parece buscar interferir indevidamente no cronograma estabelecido pela Casa, prerrogativa exclusiva do Senado Federal. Aliás, o prazo estipulado para a sabatina guarda coerência com a quase totalidade das indicações anteriores e permite que a definição ocorra ainda em 2025, evitando a protelação que em outros momentos foi tão criticada, que foi o caso do André Mendonça, e aí o André Mendonça conseguiu ser aprovado. Portanto, o que se espera é que o jogo democrático seja conduzido com lisura da parte desta presidência. Absolutamente nada alheio ao processo será capaz de interferir na decisão livre, soberana e consciente do Senado sobre os caminhos a serem percorridos. Falei para vocês diversas vezes, tem gente dizendo assim, porque se ele indicou o Messias é porque já tem os votos. O Messias ainda não tem os votos sequer para ser aprovado na CCJ. No plenário, muito menos. O Alcolumbre marcou a sabatina rápido, que é para não dar tempo do Messias negociar. E no meio disso tudo, a gente estoura a pipoca e torce pela treta, né, meus amigos? Aqui só para confirmar, a coluna do Lauro Jardim, o Alcolumbre se fazendo de virgem no puteiro, né? Não queremos cargos. A moeda de troca que Davi Alcolumbre deve pedir para facilitar a vida de Jorge Messias. O que ele quer? Nada mais, nada menos do que a presidência do Banco do Brasil. Ai, que nobre interesse. E já que a gente está falando em banco, vamos dar uma retomadinha, que isso aqui também é uma bomba. Familiares de diretores do Banco Master sondam criminalistas por eventual
colaboração. E aqui eu quero mais é que eles delatem. Isso daqui vai explodir Brasília se acontecer. Outro assunto também que dominou o final de semana foi um avião que já foi utilizado por Maduro e pousou aqui na fronteira com o Brasil. A aeronave pousou numa cidade próxima a Pacaraima, né? A 40 minutos de Pacaraima. E saiu essa matéria aqui na Band, porque muita gente aí levantou a especulação. Será que é o Maduro? Será que não é o Maduro? Band diz que Maduro não estava em avião do regime que pousou na fronteira em operação sigilosa. Grupo descrito como formado por turistas VIP, incluindo cidadãos russos, ai que democrático, embarcou rumo ao Monte Roraima e cruzou a fronteira com o Brasil. Isso é verdade, nós não sabemos. O Maduro pode inclusive, estar disfarçado no meio desse grupo de turistas VIP. Aí vou continuar trazendo as atualizações dessa treta. E já que falamos sobre treta internacional, saiu ontem essa matéria no G1 que eu achei interessantíssima. Governo de Lula avalia que Estados Unidos devem cobrar contrapartidas para novas reduções do tarifaço. Jura? Eles não vão fazer isso de graça? O melhor é a conclusão. Olha aqui. Aí fala que ainda tem muita gente que está tarifada, né? 22% das exportações brasileiras aos Estados Unidos seguem sujeitas a sobretaxas. Então, principalmente a galera da indústria ainda está sofrendo. Essa parte que eu achei maravilhosa. Ó. O governo acredita que os norte-americanos vão querer algo em troca para avançar nas negociações. Meio óbvio, né? Mas ainda não houve nenhuma sinalização de qual seria a demanda dos Estados Unidos. Eles não sabem qual que é a demanda dos Estados Unidos. Mas como o Lula não é alfabetizado, eu vou ler a carta, que é para ver se eles entendem. Ó, tá aqui a carta que o Trump mandou no dia 9 de julho de 2025. Ele, na primeira linha, ele já dá a dica aí, ó, o que ele tá querendo. Conheci e tratei com o ex-presidente Jair Bolsonaro e o respeitei muito, assim como a maioria de outros líderes. A forma como o Brasil tem tratado o ex-presidente Bolsonaro, um líder altamente respeitado em todo o mundo durante seu mandato, inclusive pelos Estados Unidos, é uma vergonha internacional. Esse julgamento não deveria estar ocorrendo, é uma caça às bruxas que deve acabar imediatamente. E depois ele ainda fala, ó, em parte devido aos ataques insidiosos do Brasil contra eleições livres e violação fundamental da liberdade de expressão dos americanos. Com as decisões secretas, ó, o Supremo Tribunal Federal emitiu centenas de ordens de censura secretas e ilegais. Então, é isso. A perseguição à direita. Não deixar que a gente tenha uma eleição livre com um candidato que represente a direita, que no caso deveria ser o Bolsonaro, que nem na cadeia deveria estar. Então, as tretas do final de semana foram essas e agora eu quero saber o que vocês acham disso tudo. Fala pra mim aqui nos comentários e hoje eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim. Fiquem todos com Deus, um beijo e até a próxima. Fui!